Olá pessoal, voltando agora para a nossa aula 6 de Direito Administrativo. Vamos falar agora de contrato administrativo, que como a gente viu na aula anterior, é justamente o objetivo do procedimento licitatório. Selecionada a melhor proposta, aí vai ser assinado o contrato com a empresa vencedora. E esse contrato administrativo, ele tem particularidades importantes, que diferem ele de um contrato comum. Então nós temos o contrato lá do direito privado, lá do direito civil, que é um contrato que é feito entre dois particulares. Esse contrato do direito civil, que tem dois particulares envolvidos, tem como regra o quê? A igualdade entre os particulares. Então, uma parte não pode exigir mais da outra, né, do que está previsto no contrato. Uma parte não pode exigir, né, que um deles, que o outro cumpra a sua obrigação se ela não cumprir a sua. Então, o contrato de direito privado, ambos estão no mesmo patamar, no mesmo nível. E o contrato de direito administrativo tem essa diferença. Porque o contrato de direito administrativo envolve, de um lado, um particular e do outro, o poder público. E o poder público, ele, nessa relação, vai se colocar acima do particular. Por quê? Porque o poder público, ele representa o interesse público. Por isso a lei permite que a administração pública, num contrato administrativo, tenha certas prerrogativas, certas vantagens em relação à outra parte do contrato. Justamente porque aquele contrato visa atender ao interesse público. E isso permite que a administração fique acima e tenha essas prerrogativas, essas vantagens dentro do contrato. Então essa é a regra básica do contrato administrativo, que o diferencia do contrato comum e, consequentemente, faz com que ele tenha todo um regramento diferenciado, dando vantagens para a administração pública em relação à outra parte contratual. Tá? Essas vantagens, elas estão inseridas no contrato administrativo sob a denominação de cláusulas exorbitantes. Então essas cláusulas exorbitantes são aquelas que dão esse poder, essa prerrogativa, essa vantagem a mais para o poder público dentro de um contrato administrativo em relação ao particular, posicionando o poder público acima do particular que assinou aquele contrato. Tá? Então essa é a noção básica de conceitual relacionado com o contrato administrativo. Bom, o contrato administrativo ele tem como princípio, em regra, ser escrito. Existem contratos administrativos verbais? Existem. Assim como o contrato de direito privado, né, existe o contrato verbal. Se você vai lá na padaria comprar pão na esquina, você passa lá no balcão, pega o seu pão, passa no caixa, paga e sai com um pãozinho. Só que ali foi realizado um negócio jurídico, foi realizado um contrato. Só que verbal, informal. A lei não exige, mas ali envolveu todos os elementos do contrato. Nós tínhamos agentes capazes realizando aquele negócio, tinha um objeto, que era compra e venda de um bem, que é o pão, teve o pagamento, que foi a obrigação de uma parte, teve a entrega do pão, que foi a obrigação da outra, e aí não é exigida nenhuma forma para esse tipo de negócio. Então foi realizado um negócio jurídico ali, foi realizado um contrato de compra e venda, só que verbal, informal. Em relação aos contratos administrativos, em regra o contrato tem que ser escrito, justamente porque envolve a administração pública, envolve toda uma questão de controle relacionado com aquele contrato, com o cumprimento dele, com valores. Então, em regra, o contrato administrativo tem que ser escrito, mas pode ter contrato administrativo oral, por exemplo, verbal. Por exemplo, um servidor público precisa se deslocar dentro de uma cidade, do bairro tal para o bairro tal. E aí ele pega um táxi. Esse táxi leva ele até aquele outro local para ele desempenhar uma atividade relacionada com o cargo dele. Quando o táxi chega no destino, o servidor tem que fazer o quê? Pedir a nota fiscal. Por quê? Aquela nota fiscal vai comprovar que foi feito um gasto público. Quem vai pagar aquela corrida de táxi vai ser o poder público. Ou seja, o servidor pode até pagar com o dinheiro dele, mas depois ele vai poder ser reembolsado. Então, isso foi um contrato administrativo. Foi prestado um serviço de transporte para a administração pública, já que o servidor estava em atividade. Então, é um contrato verbal, mas são exceções. A regra é que o contrato tem que ser escrito. Outra exigência, todo contrato administrativo tem que ser publicado no PNCP,
Portal Nacional de Contratações Públicas. Assim como o edital de licitação lá atrás teve que ser publicado, o resultado daquela licitação, que é a homologação declarando o vencedor a empresa X, quando aquela empresa X assinar contrato com a administração, aquele contrato também tem que ser registrado no PNCP para fins de controle, né? Todos têm acesso aos contratos administrativos para verificar legalidade, verificar se não está tendo nenhum desvio de verbas, enfim. O próprio dever que a administração pública tem de prestar informações para os cidadãos. Então tem essa exigência também. No contrato administrativo, a administração pode exigir garantias, ou seja, colocar ali dentro do contrato previsões que, se o particular não cumprir a sua obrigação contratual, a administração pública ter uma certa garantia para não ter um prejuízo muito grande. Então nós temos várias formas de garantia, nós temos a caução, nós temos o seguro-garantia, que é um seguro, como se fosse um seguro de veículo e tal, que alguma empresa oferece, garantindo que aquele particular vai cumprir o contrato, se não cumprir, aquele seguro cobre aquela obrigação. Nós temos a fiança bancária, que um banco, uma instituição financeira vai ser o fiador daquela empresa que está assinando com a administração, e se houver descumprimento contratual, aquela instituição financeira vai arcar dentro do valor da apólice. Nós temos o título de capitalização. Então, tem várias formas de garantia que podem ser inseridas dentro de um contrato administrativo, tá? Muito bem, vamos agora falar das cláusulas exorbitantes, como eu falei, que são aquelas cláusulas que colocam a administração pública num posicionamento superior em relação ao particular. Ou seja, dá poderes para a administração pública, naquela relação contratual, de exigir certas coisas do particular, que numa relação contratual de direito privado, que envolve dois particulares, não tem, porque os dois estão no mesmo nível. No contrato administrativo, a administração está acima. Tem prerrogativas, e essas prerrogativas são as chamadas cláusulas exorbitantes. Daí nós temos várias delas. Primeiro, alteração unilateral. A administração pública pode alterar um contrato administrativo de forma unilateral, desde que obedecido determinado limite, normalmente 25% a mais ou a menos do valor inicial do contrato. Então, se a administração pública assina um contrato com a empresa para aquela empresa fornecer 100 veículos, durante a execução do contrato, a administração pode chegar e falar: olha, eu não quero mais 100, eu quero agora 90. Reduziu 10%. Pode, de forma unilateral. Ou então ela pode falar: agora eu não quero mais 100, eu quero 120. Aumentou em 20%. Também pode. Lógico que a administração vai pagar por essas unidades a mais, ou então vai pagar menos se ela reduzir. Mas ela tem a prerrogativa de alterar de forma unilateral o quantitativo contratual. Tá bom? Assim como a alteração também de cláusulas do contrato também é possível de maneira unilateral. Outra cláusula exorbitante, rescisão unilateral. A administração pública pode rescindir o contrato assinado de forma unilateral, ou por descumprimento do contrato pelo particular, ou por simples motivo de conveniência e oportunidade. A administração pública simplesmente chega e fala: olha, eu não quero mais, não tenho mais interesse na continuidade nesse contrato, então eu vou rescindi-lo, né? Quando a rescisão é por descumprimento contratual, a administração pública, em regra, não vai ter que pagar nenhuma indenização. Mas quando é por motivo de conveniência e oportunidade, ela pode ter que pagar uma indenização para aquele particular. Mas o importante é que ela tem o poder de rescindir, de forma unilateral. Isso é uma das cláusulas exorbitantes. Outra cláusula exorbitante, a possibilidade de ocupação temporária. O que significa? Significa que, quando o contrato está sendo cumprido, está sendo executado, a administração pública pode, se o particular estiver descumprindo o contrato, descumprindo alguma cláusula, ela pode ocupar temporariamente a prestação daquele serviço, por exemplo. Então, digamos que seja uma empresa de prestação de serviço de transporte público urbano. Essa prestação de serviço, se estiver sendo prestada de uma maneira que descumpra as cláusulas contratuais, como aquele serviço não pode ser interrompido, tem que ser um serviço contínuo para a população, o que o poder público pode fazer? Ele pode ocupar temporariamente a empresa. Ou seja, vai utilizar os ônibus da empresa, vai utilizar os motoristas, os cobradores da empresa e vai continuar a prestação do serviço. Ou seja, vai ocupar temporariamente para permitir a continuidade daquele serviço.
Então é uma cláusula exorbitante que existe nos contratos administrativos. Outra cláusula exorbitante, possibilidade de fiscalização. O poder público pode, durante a execução do contrato, fiscalizar se o contrato está sendo bem cumprido. Então ele pode designar um gestor do contrato, esse gestor pode ficar lá dentro do canteiro de obras, por exemplo, verificando se a obra está sendo cumprida adequadamente, pode exigir documentação para ver se os funcionários da empresa estão sendo pagos, documentação para ver se a empresa está recolhendo os tributos. Então esse é um poder de fiscalização que a administração pública tem sobre o particular. E a última espécie de cláusula exorbitante é a possibilidade de aplicação de penalidades. No caso de ocorrer descumprimento das cláusulas contratuais, a administração pública pode aplicar penalidades àquela empresa. E as penalidades são variadas. Pode ser uma simples advertência, que é só advertir a empresa de que ela descumpriu tal cláusula. Essa penalidade é destinada para aquelas situações de menor gravidade, né? Por exemplo, a empresa tinha que ter entregado aquele bem no dia 20, a entregou no dia 21. Atrasou um dia só. Descumpriu o contrato. O contrato previa dia 20. Então vai ter que ter alguma consequência esse descumprimento. Então é aplicada a penalidade leve de advertência. Lógico que essa penalidade fica registrada contra a empresa, depois a empresa pode ser até prejudicada em outro procedimento licitatório, por exemplo, num critério de desempate, porque sofreu aquela penalidade. Mas é a penalidade mais leve. Segunda penalidade, multa. Descumprimento de cláusula contratual pode gerar a aplicação da penalidade de multa. Essa multa pode variar de 0,5% a 30% do valor do contrato. Tá? E a administração pública aplica essa penalidade para casos de descumprimento. Sempre lembrando, né, gente? Toda aplicação de penalidade pela administração pública tem que ter o prévio processo administrativo. Então, a administração pública, detectado o descumprimento de alguma cláusula contratual, ela tem que abrir um procedimento administrativo, né, um processo administrativo, intimar a empresa para que ela compareça a esse processo, exerça o seu direito de defesa e, ao final, vai ser tomada uma decisão e essa decisão pode ser aplicando uma penalidade, mas sempre previamente tendo um processo administrativo que ofereça contraditório para defesa para a empresa, tá bom? Muito bem. Então, primeira penalidade, advertência, segunda, multa. E a terceira e quarta são bem parecidas, mas tem uma diferença importante. São as penalidades de impedimento de licitar e contratar com o poder público e a penalidade de declaração de inidoneidade. O que difere uma da outra? Primeiro, em relação ao prazo. O impedimento de licitar e contratar com a administração, ela pode ser de até 3 anos. Então a empresa pode ficar impedida de participar de novas licitações ou assinar contratos administrativos pelo prazo de até 3 anos. Já a declaração de inidoneidade, que é a penalidade mais grave, ela pode variar de 3 a 6 anos. Então a empresa pode ficar de 3 a 6 anos sem poder contratar com a administração pública, porque ela foi declarada inidônea. Tá? Essa é a primeira diferença, o prazo. E a segunda diferença, que é a principal. No impedimento de licitar e contratar, a empresa que recebe essa penalidade, ela não vai poder participar de licitações e nem ser contratada no nível federativo daquele ente que aplicou a penalidade. Então, digamos, um contrato foi com a Prefeitura de Campinas. Foi descumprido, foi aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar, a empresa X. Essa empresa não vai poder licitar e contratar com qualquer entidade pública do município de Campinas, ou seja, só naquele nível federativo. Vai poder ser contratada pelo Estado de Minas? Pode. Vai poder ser contratada pelo Poder Federal, pela União? Pode. Por quê? Porque o impedimento de licitar e contratar só atinge o nível federativo da entidade que aplicou a penalidade. Já a declaração de inidoneidade, não. Ela é ampla. Ela impede a contratação por qualquer ente da administração pública de qualquer lugar do Brasil. Então, se a empresa sofreu uma penalidade da prefeitura do interior do Rio Grande do Sul, ela não vai poder ser contratada no Amazonas, no Rio Grande do Norte, pela União, ou seja,
a declaração de inidoneidade impede aquela empresa de qualquer contrato com o poder público, em qualquer nível. Naquele nível que ela sofreu a penalidade, municipal, estadual ou federal, quanto nos outros níveis, tá? Já o impedimento não, só atinge aquele nível. Então essa é a principal diferença entre a penalidade do impedimento de licitar e contratar e a penalidade de declaração de inidoneidade, tá bom? Muito bem. Nós vimos que o contrato pode ser alterado de forma unilateral pela administração. A administração tem esse poder. O particular não pode alterar de forma unilateral. Mas as partes podem entrar num acordo e alterarem o acordo de forma amigável. Isso é possível, sim. E aí não tem aqueles limites previstos na lei. A administração pode chegar para o particular e falar, olha, eu quero reduzir aqui a quantidade demais, mais do que 25%. Ou então eu quero aumentar mais do que 25%. Se o outro contratado, né, o particular, aceitar, é possível. Tá? É possível a alteração contratual por mútuo acordo. Tá? E dentro dessa possibilidade de alteração contratual, nós temos a chamada teoria da imprevisão, que ela se aplica nas seguintes situações. O contrato ele é assinado em determinada data e, posteriormente, durante a sua execução, ocorrem fatos imprevisíveis que vão gerar um desequilíbrio contratual entre as partes em comparação àquele equilíbrio inicial do momento que o contrato foi assinado. Então, quando o contrato foi assinado, existia um equilíbrio entre o que uma parte ia pagar e o que a outra ia oferecer em troca. Só que, posteriormente, ocorreu um fato imprevisível, gerou um desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai permitir o quê? A alteração do contrato, para reequilibrar aquela equação e o contrato poder continuar sendo executado. Né? Isso foi muito comum na época da pandemia, né? Vários contratos administrativos estavam em execução, a pandemia foi um evento imprevisível, gerou um desequilíbrio para uma das partes e várias entidades públicas tiveram que reequilibrar aquela relação contratual, né? Ou seja, alterar o contrato administrativo com aquele particular para o contrato poder continuar sendo executado, tá bom? Então essa é a teoria da imprevisão, tá? E a teoria da imprevisão, ela se divide em 4 situações. Nós temos o caso fortuito e força maior, que é justamente um evento imprevisível ou um evento previsível, porém inevitável, que ocorreu, e aí vai gerar o desequilíbrio e, consequentemente, vai poder o contrato ser reequilibrado. Segunda situação, as chamadas interferências imprevistas, que são situações que já existiam na época que o contrato foi assinado, mas que só foram descobertas posteriormente. O exemplo clássico disso é o seguinte: o contrato foi assinado para a construção de uma ponte. Durante a execução da obra, foi descoberto que no fundo daquele rio tinha uma rocha que era mais resistente do que inicialmente previsto. E aí agora a empresa vai precisar de uma tecnologia mais avançada e mais cara para poder perfurar aquela rocha. Aquela rocha está ali muito antes do contrato ser assinado, né? Há milênios. Mas no momento que o contrato foi assinado, a gente não sabia que aquela rocha estava lá. Só foi descoberto isso depois. E aí, essa descoberta vai permitir o quê? A alteração contratual, porque ela gerou um desequilíbrio, ou seja, gerou um gasto muito grande para a empresa, e essa alteração vai reequilibrar aquela equação econômico-financeira, com base na teoria da imprevisão. Terceira e quarta situações são o fato da administração e o fato do príncipe. Diferença dos dois. O fato da administração é um fato que ocorre durante a execução do contrato, que atinge apenas aquele contrato. Não atinge nenhum outro contrato administrativo, só aquele contrato específico. Já o fato do príncipe também é um fato da administração, mas que não atinge apenas aquele contrato, atinge todas as pessoas que estão na mesma situação. Então, exemplo de fato da administração. O contrato foi assinado para que a empresa realize uma obra, mas o poder público tem a obrigatoriedade de realizar uma desapropriação naquela área para a obra poder ser executada. Só que até hoje não foi realizada aquela desapropriação. A empresa não pode realizar a obra. Consequentemente, a empresa está perdendo dinheiro.
está gerando um desequilíbrio contratual. Então, aquele fato da administração, né, de não realizar aquela desapropriação, está atingindo aquele contrato específico. Vai permitir o quê? Uma alteração contratual. Aumentar o valor da empresa, aumentar os prazos, enfim. Vai permitir essa alteração. Já o fato do príncipe, ela atinge todas as pessoas, não apenas um contrato específico. Por exemplo, foi assinado um contrato com a empresa para fornecimento de um bem, sendo que aquele bem ele é um bem importado. E a empresa, quando fez a sua proposta no valor daquele bem, calculou o dólar ao valor X. E aí vem executando um contrato. E também calculou os impostos, né, com base naquele valor. E aí, posteriormente, durante a execução do contrato, o poder público resolve aumentar o imposto de importação. Aumenta, digamos, de 5% para 20%. Vai atingir só aquela empresa naquele contrato? Não. Vai atingir todo mundo, todas as pessoas que importam produtos do exterior, inclusive aquela empresa. E esse aumento de imposto vai aumentar o seu custo daquele bem. Então vai gerar o quê? Um desequilíbrio. Então ela vai ter que solicitar alteração contratual para reequilibrar a situação. Então o fato do príncipe atinge todos, inclusive aquele contrato. Já o fato da administração atinge apenas aquele contrato que vai precisar ser reequilibrado. Tá bom? Muito bem. Ainda sobre contratos, né? Nós temos a vedação à subcontratação. A subcontratação só é permitida se o contrato expressamente prevê isso, senão a empresa contratada tem que ser aquela que vai prestar o serviço ou vai fornecer o bem. A duração do contrato administrativo sempre é por prazo determinado, e aí pode variar. Em regra, o contrato deve durar um exercício financeiro, ou seja, um ano, que é quando você consegue prever orçamento e tudo mais, mas o contrato pode ser assinado por 5 anos, por 10 anos, até 35 anos, no caso das parcerias público-privadas, né? Que são contratos administrativos. Então, duração do contrato, sempre prazo determinado. E, por fim, extinção do contrato. Quando que o contrato administrativo pode acabar, né? Ele acaba, naturalmente, pelo fim da sua vigência ou pela entrega do seu objeto, pela anulação, quando consta algum vício no contrato, um vício de legalidade, e aí atinge o contrato ou o procedimento licitatório, né? Aí o contrato vai ter que ser anulado, porque tem aquele vício. Anulação de forma unilateral apenas pela administração. A administração, com base numa cláusula exorbitante, pode rescindir o contrato de forma unilateral. A rescisão judicial, que é aquela que é quando o particular quer rescindir o contrato, e aí como ele não pode rescindir de forma unilateral como a administração, porque só quem tem essa prerrogativa é a administração pública, o que é que o particular tem que fazer? Ele tem que ir até a justiça e solicitar a rescisão contratual e alegar, né, os seus motivos. E aí vai ser a ordem do juiz que vai rescindir um contrato administrativo. E por fim, a rescisão, né, a extinção bilateral, que é o distrato, né, ou seja, o acordo amigável entre o particular e a administração, que chega à conclusão de que, olha, o contrato está sendo executado, mas eu não tenho mais interesse. Aí o particular fala, eu também não tenho. Então, vamos rescindir, vamos extinguir de forma amigável? Vamos. Então, é feito dessa maneira. Qualquer alteração contratual, qualquer prorrogação de prazo, qualquer forma de extinção contratual tem que ser feito por meio de aditivo contratual. Então, é feito um aditivo, né, que é juntado, e esse aditivo altera o contrato inicial, né, trazendo as novas normas aplicáveis, as novas cláusulas aplicáveis àquele contrato administrativo. Tá certo? Então, gente, é isso. Aqui a gente encerra a nossa aula 6, encerra o nosso curso de Direito Administrativo, né, relacionado a todo esse tema inicial da matéria. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas. Muito obrigado aí pelo acompanhamento. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Um abraço e até a próxima.